companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, cristãos. Boa noite aos trabalhadores da comunidade espírita Nova Era do Vale do Jiquiriçá, na Bahia. Saudamos a José Alberto, Antônio Carlos, Celso Seara, Luciano da Gata. Hoje, sábado, 26 de fevereiro de 2022, 19 horas, prazerosamente nós estamos reunidos pela internet para refletirmos sobre o tema como se tem processado a nossa evolução espiritual. Nós podemos entender essa nossa evolução como a evolução individual de cada pessoa. Nós podemos também entender e desenvolver esse tema, estendendo esse tema, essa nossa evolução,
como a evolução do ser humano no planeta. A evolução individual, ela depende do esforço individual de cada pessoa e dos subsídios que lhes são fornecidos pelos irmãos encarnados e desencarnados, sob, evidentemente, a orientação do plano maior. Já a evolução coletiva, ela depende do esforço de todos nós. Nós vamos preferir tratar essa temática a partir da gênese espiritual, da criação do espírito. Porque desde quando adquirimos a nossa consciência e o nosso livre-arbítrio, a espiritualidade maior nos tem enviado seus missionários, seus mensageiros, seus profetas, para nos orientar, culminando com a vinda de Jesus e seus ensinamentos, que nós não temos nada maior do que isso. Então, como tem se processado essa nossa evolução espiritual? O entendimento do termo evolução nos remete a progresso. Quando você pensa em evolução, você pensa em progresso, quer dizer, evoluir, progredir. Mas a palavra evolução nos dá uma ideia de modificação para melhor, e normalmente a longo prazo. O conceito de evolução é parte fundamental do pensamento contemporâneo. E diante da sua relativa simplicidade e importância, porque parece simples, né? Parece impossível que eu vou dizer para vocês que há muito tempo isso não era uma ideia corrente, se falar em evolução. Mas a evolução é um fato muito recente do pensamento científico, filosófico e religioso. A antiga tradição ocidental, ela não considerava a palavra evolução. Aí vocês podem até me perguntar, como assim, Ariovaldo? Como os nossos antepassados não consideravam a palavra evolução? Eu vou lhe explicar. Tanto a tradição grega como a judaico-cristã não avaliavam a natureza, não avaliavam o meio ambiente. Primeiro, porque não conhecia, não avaliava o ser humano. Até se eles faziam isso, eles faziam de uma forma apequenada e nem compreendiam a vida sobre a perspectiva da sua modificação a longo prazo. Então, o conceito de evolução não foi também considerado na Idade Média. A religião, em particular, atribuía ao ser humano uma criação especial, um ato da vontade de Deus e símbolo do seu poder e glória. Quer dizer, o homem foi feito à semelhança de Deus, perfeito. Então, porque as pessoas pensavam que nós tínhamos sido criados à semelhança física de Deus. Então, criado à semelhança de Deus, o homem não poderia se modificar, muito menos ser comparado aos animais. Criou-se uma polêmica com a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, achando que a ciência estava confrontando a religião, que não era nada disso. Imagine os senhores, se o espiritismo viesse antes da descoberta científica, o espiritismo teria sido abordado. Imagine se o espiritismo viesse antes das descobertas científicas, afirmando o que nós podemos encontrar na questão 540, que diz que tudo se encadeia
do átomo até o arcanjo. Os animais, os espíritos mais atrasados, como ele diz, oferecem utilidade ao conjunto, enquanto eles estão ensaiando para a vida, antes de ter plena consciência dos seus atos e estejam no pleno gozo do seu livre-arbítrio. Nós vamos ver que o livre-arbítrio só é conseguido quando o princípio inteligente, o princípio espiritual, alcança o status hominal. A lei deles era de que a natureza teria sido criada apenas para servir os homens. Ainda se tem essa concepção que a natureza está aí para ser explorada, para servir os homens. Somente a partir do século XVIII e principalmente durante o século XIX, esse conceito de evolução ele foi difundido, provocando um impacto sem precedentes em todo o sistema de pensamento ocidental. Praticamente, não houve área do conhecimento que tenha deixado de sofrer influência desse conceito de evolução. E é lógico que o Espiritismo não foi exceção. O Espiritismo, codificado na época em que os trabalhos de Charles Darwin e Alfred Russel Wallace estavam recebendo grande divulgação, a doutrina espírita utilizou-se da evolução como conceito-chave para a compreensão da moral, para a compreensão da ética e do sistema material espiritual e da pressão do ser inteligente diante da vida. Vale ressaltar que o Wallace, além de coautor da teoria da evolução das espécies, através da seleção natural, ele foi um grande estudioso do espiritismo. O Alfred Russel Wallace, foi um dos grandes estudiosos do espiritismo também. O entendimento do que é evolução, ele é fundamental no conjunto dos conceitos que compõem o espiritismo. Sem essa ideia, o entendimento da doutrina se tornaria prejudicado e grande parte do seu valor, como ferramenta para o crescimento pessoal e social, teria perdido. Para muitas pessoas, evolução significa progresso, simplesmente. Significa também modificação para melhor, até ligada a técnicas, modificar para melhor os equipamentos, entre inúmeras outras coisas. Porém, numa perspectiva que valoriza muito mais os bens materiais, quando não valoriza apenas os bens materiais, né? Existem muitas maneiras de se abordar o assunto evolução, mas muitas delas podem ser consideradas como entendimento adequado do que é evolução para o espiritismo. Muitas delas não são consideradas adequadas para o espiritismo, porque para o espiritismo, evolução e progresso não são as mesmas coisas, são duas coisas diferentes. O processo da evolução ele não é simplista, ele não se limita aos aspectos apenas materiais, mas envolve múltiplos aspectos em um quadro de imensa complexidade. A evolução ela não se dá apenas individualmente, mas em grupos de espíritos, em grupos. Evoluir é o objetivo da vida. Esse evoluir, significando o objetivo da vida, significa ampliação da consciência de si mesmo, ampliação da nossa consciência
da nossa ligação com todos os seres do universo. Evoluir é procurar entender a estruturação inteligente do cosmos e ampliarmos a nossa consciência do significado de que é Deus. Existe um mantra antigo que diz: me tire das sombras e me leve para a luz. Me tire da ignorância e me leve para a verdade. Me tire daquilo que é perecível e me leve para aquilo que é imortal e eterno. E é essa, meus irmãos, o objetivo da nossa existência. Sair das sombras e caminhar para a luz. Sair da ignorância e caminhar para o conhecimento. Nós, conforme os espíritos da codificação, fomos criados simples e ignorantes. O atual progresso alcançado pela humanidade representa um esforço evolutivo de milênios. Deus criou dois princípios: o princípio material e o princípio espiritual. Do princípio material surgiram os átomos, as moléculas, os fluidos, a energia. Contudo, é o princípio espiritual que anima, que dá movimento à matéria, que dá vida. Certa ocasião, perguntaram se o espírito existia e alguém respondeu: veja um corpo em que ele já se foi e compare com o outro em que ele se hospeda. O cadáver é apenas o corpo em que o hospedeiro, que é o espírito, se retirou. Ele fica rígido, ele não tem vida. Então, é esse princípio inteligente que anima a matéria. O princípio espiritual, o princípio inteligente, ele não tem livre-arbítrio. Ele transita de corpos em corpos, gradativamente, e sempre foi assim, até atingir corpos mais complexos e atingir o estado de consciência, ou seja, chamamos de princípio inteligente ou princípio espiritual, até ele atingir a condição hominal. A partir daí nós chamamos de espírito com E maiúsculo, porque tem nomenclatura que chama o princípio inteligente de espírito com E minúsculo. É só uma questão de didática. Hoje, somos o resultado de todos os automatismos adquiridos nos vários reinos da natureza. E isso foi um processo que durou milênios. Assim, no reino mineral, nós adquirimos a capacidade do que chamamos atração. No reino vegetal, nós progredimos para sensação. No reino animal, nós evoluímos para o instinto. E, finalmente, no reino hominal, porque é onde nós estamos atualmente, Deus nos permitiu o livre-arbítrio, pensamento contínuo e a razão. O animal, ele tem inteligência só para a vida material. O homem, além da vida material, além da inteligência para a matéria, nós temos a inteligência para a vida espiritual. Nós já temos consciência para a vida além da matéria. Nós já lidamos com o metafísico, além do físico. Então, o animal, por exemplo, ele não tem consciência. O animal não sabe que vai morrer. O homem foi evoluindo e chegou até o estágio do Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Então, nós já temos consciência para a vida espiritual, para além da matéria. Essa consciência, ela não é de natureza intelectual. Essa consciência, ela não é atividade dos mecanismos cerebrais. É a força que nos propela e nos empurra
porque nasceu de experiências evolutivas que nós tivemos, que estão exteriorizando agora em forma de ações. Nós encontramos-la em pessoas incultas, intelectualmente, e elas são ausentes em pessoas que têm conhecimento acadêmico. Nós vemos isso. Aí vocês perguntam, Deus não nos poderia ter criado perfeito? Poderia sim. Mas onde estaria o nosso mérito? Criado simples e ignorante, o espírito tem como fatalidade a perfeição. Se nós vamos alcançar ela rapidamente ou demoradamente, só depende de nós. A velocidade com que se dá isso só depende da sua vontade e do seu livre-arbítrio. Cada átomo em si já é uma complexidade, um átomo. Os átomos se combinam para formar moléculas complexas que compõem substâncias as mais variadas possíveis. Compõem tecidos, compõem órgãos e compõem todo o mundo material que nós conhecemos. Por exemplo, a água, o ar, os ossos, o diamante, o ouro, o ar que nós respiramos, tudo isso são formados apenas de prótons, elétrons e nêutrons, formados de átomos. Agora, o átomo não tem consciência e nem tem livre-arbítrio. No mineral, no vegetal, o princípio espiritual, ou princípio inteligente, está ocupando corpos mais complexos. É um processo. Os animais já conservam sua individualidade, mas não têm livre-arbítrio. O animal tem inteligência apenas para a vida material. E como tem? Animais atravessam continentes, voltam para o mesmo local onde nasceram, se alimentam, se defendem, se procriam. Contudo, eles não sabem que vão morrer. Os animais também. Eles não distinguem o bem do mal. Vejamos com lógica é a evolução. Saímos da sensação para a irritabilidade. A sensação é o processo pelo qual um estímulo externo ou interno provoca uma reação específica. O fogo lhe dá a sensação de calor e a sensação de luz. A irritabilidade, por sua vez, ela é uma propriedade da célula ou de um ser de reagir a excitações externas. Então, da irritabilidade ao instinto, que é um impulso interior que faz um ser vivo agir de forma inconsciente, até visando a sua sobrevivência. Por exemplo, o animal, ao caçar e matar para se alimentar, ele está exatamente usando o instinto dele. Então, do instinto, evoluímos para a inteligência, que já é uma faculdade de conhecer, de compreender e aprender. Da inteligência, nós evoluímos para o discernimento. Evoluímos para o juízo. O juízo é a capacidade de compreender situações, de separar o que é certo e o que é errado. Aí nós entendemos melhor, porque na questão 540, os espíritos nos diz que tudo se encadeia na natureza, do átomo até o arcanjo. A matéria só tem movimento devido ao princípio espiritual, que vai cumprindo a sua finalidade na construção do reino de Deus. Como então que Deus não age através dessas forças que são suas criações? E ele está nas próprias criações, porque ele está em tudo. Então, a partir dessa nossa análise, parece que nós tivemos uma fase em que nós fomos criados e a gente não participava desse crescimento.
Por isso que a interpretação não muito precisa da Bíblia aponta para a nossa criação a partir do barro, como se nós fôssemos uma modelação e que nós ganhamos vida a partir do sopro divino. Também que vivíamos sem o trabalho, que é a lei divina, até a expulsão do paraíso e passamos por castigo trabalhar, que é uma teoria não racional para ninguém. Então a teoria de Charles Darwin de forma alguma nega a Deus. Ele pode ter se limitado quando ele só enxergou os aspectos materiais da criação. Ele não poderia ter acrescentado mais nada porque era a limitação da época e do conhecimento dele. Hoje, nós já temos subsídio para, utilizando a ciência que tem por objetivo o estudo da matéria e do espiritismo que tem por objetivo estudar o espírito, entendermos a nossa posição como co-criadores. Nós estamos criando também. Então, nos estágios evolutivos anteriores, porque nós passamos, parece que nós não tínhamos participação, uma participação consciente. E que depois que nos foi dado consciência e o livre-arbítrio, tendo já as condições necessárias para nós crescermos, a responsabilidade passou a ser nossa, né? Joana nos diz que a nossa existência humana deveria ser considerada como uma empresa que deve ser dirigida de forma segura e da forma mais cuidadosa possível. Ela diz assim: reage à depressão, que é o mal da época, trabalhando sem autopiedade nem acomodação perigosa. Tenha em mente que os teus problemas não são piores do que os problemas dos outros. Eles pesam o volume que você empresta para ele. Liberta-te da queixa pessimista e medita mais nas fórmulas para perseverar e produzir. Nunca ceda espaços à hora vazia, que se prende ao tédio, mal-estar ou perturbação. O que fazes? Faze o bem com amor e dedicação. Muitas vezes a gente fica com aquela queixa pessimista, ao invés de perseverar e produzir. Portanto, meus amigos, para finalizar, a nossa evolução como espírito que somos não acaba nunca. Nós devemos nos tornar perfeito como nosso Pai Celeste. E a conquista do reino, ela inicia-se no íntimo de cada um de nós, com o esforço de cada um, e prossegue no campo exterior, através da nossa exemplificação no bem. Então, alimentar o otimismo, enxergando o lado positivo, até de nossas provas mais difíceis na existência terrena. Se tudo que passamos nos faz evoluir, até nossas expiações devem ser encaradas com bom ânimo. Paciência. Eu venci o mundo e vós também os podereis vencer. Boa noite, amigo, e um abraço para essa turma boa de Jiquiriçá. Até nosso próximo encontro. Boa noite a todos. Vamos orar. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor desse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade.
e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil, mas existe uma outra mais penosa, consequentemente mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nossos caminhos para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência todo dia, toda hora. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, e o fardo parece mais leve quando olhamos pro alto que pra terra. Coragem, amigos, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro, para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Do seu